ganhar dinheiro vendendo açaí. Hoje no Identicast a gente vai bater um papo com um cara extraordinário, Julimar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É isso aí, galera. Hoje vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouco do nosso mercado de açaí e vai ter muita coisa boa para contar para vocês aí. Seja muito bem-vinda, Camila. Boa noite, bem-vindo, Julimar, né? O nosso espaço aqui, dá honra de contar um pouquinho da sua história, né? Você falou que gosta de contar história, então hoje a gente vai saber quem é o Julimar. Isso aí, eu sou o Winston Carneiro, esse é o seu Identicast, o podcast capixaba, feito para empreendedores como a gente, como você. Então, fique conosco até o final, se inscreve no nosso canal e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que está pensando em empreender com alguma coisa. Aqui hoje a gente vai ter uma boa saída para você desenvolver um novo negócio e faturar dinheiro. A alta temporada tá chegando, né, Julimar? Verãozão tá aí. Então, fica esperto, fica ligado que a gente vai contar muita coisa aqui hoje. E pra gente começar, Julimar, quem é o Julimar, né? Pra gente entender quem é essa pessoa extraordinária, o que vive, onde vive, o que come. Cara, eu nasci ali no bairro Padre Gabriel, aqui em Cariacica. Que legal. Sou filho da Dona Maria, uma mãe de 7 filhos que criou a gente com muito esforço, né? Muita dedicação. Ela é faxineira de uma escola e desde pequeno ela já deu pra gente esse recado, né? A gente veio no mundo para transformar a vida das pessoas. Independente de onde a gente saiu, a gente consegue transformar a nossa vida. E cresci ali no bairro Padre Gabriel, morei 25 anos ali nesse bairro e vi muitos jovens perderem a vida nesse meio do caminho, né? E desde pequeno, eu falo que empreender já estava na minha veia. Nossa. Porque na minha época, hoje o pão tá caro, né? O pão francês que a gente fala que é o capixaba. Sim. Mas na minha época... Pão de sal, né? Pão de sal. A gente chama pão francês, pão de sal. Na minha época, o pão era 10 centavos. Mas se eu levasse a sacola, dobrava o valor. Você compraria 10 pães, exemplo. 50 centavos, 5 pães. Levando a sacola, você compra 10. E eu vi que na minha rua tinha muito senhores de idade que não conseguia ir na padaria. Eu levava a sacola, minha mãe me dava 50 centavos para comprar o pão. Então, em vez de comprar 5, eu comprava 10. Então, ali eu já começava... multiplicar aquela grana. Que então legal, todo dia eu tinha 50 centavos no meu bolso. Então, de um tempo pra cá que eu fui perceber, falei, caraca, esse empreendedorismo não é de hoje. Esse empreendedorismo desde pequeno ali, porque quando eu ia no supermercado comprar algo e falava, mãe, eu queria esse Danoninho, minha mãe sempre falava, não pode. Eu ficava na minha mente desde pequeno, por que não pode? Eu tô vendo outras crianças pegando, por que a gente não pode? Não, mamãe não tem dinheiro pra agora. Aí sempre quando a gente passava no supermercado, a gente chegava na porta do caixa e sempre passava só o essencial. Então, passa esse. Primeiro, né? E o resto sempre ficava no cestinho. Então, passando nas maquininhas e você olhando para ver se aquele dinheiro dava ou não dava. E eu cresci vendo aquilo, eu falei, cara, por que isso? Por que aceitar isso, essa escassez na vida? E desde ali eu pensei, cara, como que eu posso fazer para o meu dinheiro multiplicar? E eu comecei assim, que legal. Pegando a sacola de supermercado, indo lá buscar, em vez de comprar 5 pães, comprar 10. E ali eu fui entendendo que era, desde pequeno, entendendo que é empreendedorismo para mudar a minha vida, cara. E isso que você está compartilhando é engraçado, me passou um filme aqui na cabeça, assim, porque eu lembro também uma realidade não muito diferente da sua, né? E minha mãe com esses mesmos desafios, né? Que ela sempre aquela frase, né? Na volta eu compro, né? Você pediu alguma Nunca coisa. Tinha volta. Outro dia compra, minha mãe, não, esse mês não, mas o próximo pode deixar que eu vou comprar. Nunca chegou volta. Esse dia, nunca volta. Eu lembro que eu saí uma vez, eu queria comprar alguma coisa, não lembro o que era, e eu fui vigiar carro, em frente à Rede Gazeta, eu morava ali perto, né? Aí eu fui vigiar carro na Rede Gazeta, e eu cheguei com um potinho de manteiga, eu lembro assim, cheio de moedinha, né? Minha mãe, de onde veio esse dinheiro, menina? Aquela preocupação, né? Falei, não, mas tava trabalhando. Você tá trabalhando com o quê? Você não tem idade para trabalhar? Falei, tava vigiando o carro, né? E foi os primeiros caminhar ali, né? De iniciar um trabalho, de empreender também, né? Depois, já contei aqui minha história também, depois veio
outros negócios, água de coco, e acho que empreender, a gente que é brasileiro, que passa alguns desafios, principalmente na infância, adolescência, o empreendedorismo, eu sempre falei que o trabalho ele salva pessoas, né? Salva vidas. E o empreendedorismo é essa ferramenta de salvar pessoas, é uma alternativa à criminalidade, é uma alternativa, e você também tem uma alternativa até à vida de CLT também, que você faz o seu dinheiro. Eu falo assim, cara, quando você nasce na comunidade, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você vira uma pessoa de bem, ou você vai pro mundo do tráfico. Eu cheguei a perder vários amigos pro tráfico, muitos amigos. E tipo, eu falei, cara, eu não quero ser mais um. Eu quero transformar a minha vida. E teve um momento que eu precisei decidir. Pô, ou eu vou estudar, ou eu vou empreender. Ou vou trabalhar, né? Na época não era nem empreender, era trabalhar. Procurar um emprego mesmo. Porque não tinha como fazer as duas coisas na minha época. Ou era um, ou era outro. E eu escolhi trabalhar. Desde cedo. Eu falei, cara, eu vou trabalhar. Então eu fiz até o 3º ano, não completei o estudo, porque chegou esse momento para mim, que eu precisei fazer essa... Ou eu como, ou eu vou estudar. Eu preferi comer. Então eu comecei a trabalhar e entender que, mesmo eu sendo CLT, eu poderia fazer algo a mais do que o normal. Sim. Porque o normal é, você sair de casa às 8 da manhã, eu vou estar às 18, tá? Mas enquanto eu falo que falo com o César, que está acompanhando a gente nos bastidores, que tem um entre empreendedor, né, César? Isso. Entre empreendedor, que é aquele cara que está dentro da sua empresa, que ele tem a mentalidade do empreendedor. Sim. Então, sempre fui esse cara. Mesmo quando eu estava de motoboy, que eu estava de frentista, várias profissões que eu já passei, eu sempre fui o melhor. Eu fui o melhor motoboy, eu fui o melhor frentista, porque eu sabia que quando chegasse a minha hora, eu ia fazer com excelência. Que legal, cara. Então, como que Deus ia me entregar algo se eu nem eu de CLT dentro da empresa da pessoa, se eu não estou dando o meu melhor? Então, às vezes, a pessoa quer empreender, não faz o melhor onde que ela está hoje. Eu até falo, se eu não sei cuidar do outro, eu não vou saber cuidar do meu. Então, né, eu sempre trabalhei de CLT também, então sempre trabalhei como se fosse o meu negócio, com excelência, com disciplina, sempre me destaquei de ser um bom funcionário também, porque assim, lá na frente, quando Deus confiar nas minhas mãos, como que eu quero hoje dirigir um carro importado se hoje eu não estou cuidando daquele meu carro popular? Como que Deus vai confiar? É isso. Né? Então, tudo Deus, ele confia nas nossas mãos. A gente tem que fazer o melhor, dar o melhor. Você tocou num assunto muito legal, que é o intraempreendedorismo, né? Quando a gente tem profissionais dessa forma dentro do nosso negócio, é extraordinário, né? E tem hoje muitos empreendedores que têm medo de ter ali profissionais que vão ser o melhor, que vão se destacar, às vezes não querem passar uma informação com medo da pessoa crescer, virar um concorrente. E eu acho que esse é um caminho natural, né, Gilmar? Cara, se você quer ter uma empresa de sucesso, você precisa ter os melhores, certo? Então, se você tem os melhores, você tem que pagar pelos melhores. Isso aí. Então, eu busco na minha empresa contratar sempre os melhores. Eu tenho o César que está junto com a gente, que é um cara que tem visão de empreendedorismo gigante. Uma um cara que tem macro. muita visão. Tem a visão. A visão deles, às vezes, é melhor do que a minha. Então, ou seja, se eu tenho 4, 5, 6, 7 pessoas dessas dentro da minha empresa, qual a chance dela crescer? Nossa Deus. E se esse cara lá na frente voar e abrir o próprio negócio dele, tá tudo bem. Enquanto ele estava dentro da sua empresa, ele deu o melhor dele. E você isso. vai fazer parte dessa trajetória, Sim, da história isso. E dele. mantém a parceria. Sozinho, né? A gente cresce. Estimula também, né, o crescimento do outro. Ô, meu irmão, vambora, vamos lá. Sim. Só que, tipo, empreender não é fácil. Não é fácil você montar um podcast, você montar uma fábrica de açaí. Não é fácil. Então, esse cara que é um empreendedor, às vezes ele tem essa consciência. Cara, eu aqui dentro funciona, mas se eu abrir meu negócio é diferente, então eu preciso aprender aqui para talvez abrir lá na frente. Uhum. Então, puxando um pouquinho da nossa história, eu trabalhei durante 10 anos como motoboy. Trabalhei como motoboy, tomando chuva, sol o tempo todo na cara. E a gente sofre muito preconceito. Sim. Você vai entregar um lanche, você tem que esperar o elevador de serviço. Você não pode entrar no mesmo elevador que o morador entra. Por quê? Qual a diferença? Eu pro morador. Entende? Então a gente sofre muito preconceito, acidente o tempo todo. Você chega com um lanche atrasado na casa do cara, ele acha que a culpa é do motoboy. Já reclama, briga. Eu já fiz isso, já reclamei. Depois eu parei pra pensar, falei, cara, o motoboy é só um entregador. Quem preparou foi a cozinha.
E às vezes o empresário lá não tá dando conta de entregar, ele tá pegando pedido atrás de pedido. E detalhe, tem o trânsito, né? Tem as coisas que acontecem no meio do caminho. Pode furar um pneu. Sim. Pode estar chovendo muito. Isso Então, é muito assim, engraçado. sempre que eu vou pedir algo que começa a demorar, eu não reclamo com o motoboy. Eu já reclamo direto lá na fonte. Porque às vezes a logística da fonte, Tá né, da onde tem que sair, eles estão tão embolados, pega muito pedido ao mesmo tempo, nos engana um pouquinho com a hora. Não é culpa do motoboy, porque ele tá dando o melhor dele. O motoboy é só a ponta. Exatamente. E aí, quando chega, às vezes tem aquela pessoa. E às vezes acelera, corre para tentar entregar mais rápido, para chegar. Né, aquele motoboy tem uma família em casa, e a pessoa tá lá trabalhando para ganhar o dinheiro dele, aí chega para te entregar, descarrega tudo em cima de você, tá com um caminhão de lixo, o pedido chegou atrasado, aí parece que pega você para Cristo e despeja tudo ali. Então você passou por esse momento, né? Eu tô falando que é engraçado porque eu já fiz Uber, né? Às vezes você pega vou cumprir uma demanda e saio de Cariacica para ir a Jardim Cambori. Ligo o aplicativo, né? Se tiver uma corrida para lá, eu aceito e pago a minha gasolina. Às vezes tem gente que entra no carro que a pessoa é tão ignorante que ela faz questão, parece que é como se o carro fosse dela e a gente fosse um empregado, né? Existe isso, a pessoa tem um sentimento ali porque ela tá pagando, né? R$6, R$10 numa corrida. Tudo tem um limite, né, cara? Igual eu trabalhava de motoboy, eu pegava 6 da manhã e saía desse trampo às 18 e dali já emendava pra pizzaria e ficava até meia-noite, 1h da manhã. Essa era a minha jornada. E, tipo, teve um dia que eu tava tão cansado fazendo isso, que o cara queria uma correria pra me entregar um documento no outro dia, que eu corri pra entregar esse documento. E quando eu cheguei, tava chovendo muito, eu cheguei ali em Anchieta, tava tão cansado, cara, tão cansado, que eu freiei a moto, o pneu escorregou, o pneu da frente, virou e eu voei. Nossa. Só que eu tava com tanta roupa assim, né, que eu não me ralei. Voei. E eu parei e pensei, vale a pena arriscar a própria vida, às vezes, pra fazer uma loucura, pra ganhar R$1,50 a mais, R$2 a mais? Eu falei, e eu pedi debaixo daquela chuva, cara, eu pedi a Deus, falei, Deus, me tira disso aqui. Porque o motoboy, a vida dele tá em risco o tempo todo em cima da moto. Sim. O tempo todo. E eu fui trabalhando. Falei, cara, uma hora Deus vai olhar lá de cima e falar, ó, preciso abençoar esse cara, que esse cara já passou muita dificuldade. Então comecei ali, cara, esses 10 anos trabalhando com motoboy, veio aquela crise da Dilma, de 2014, impeachment da Dilma. E muitos falam que a crise tem várias oportunidades. E eu aproveitei uma oportunidade dessa. Eu trabalhava nessa época com motoboy, com meu primo, ele era gerente dessa indústria de asfalto. Ele saiu e eu fiquei 1 ano lá ainda. E na época eu ganhava R$7.000. Pro motoboy era bom, R$7.000 na época. Só que eu era totalmente descontrolado financeiramente. Totalmente. Pô, eu queria comer nos melhores restaurantes, andar nos melhores carros. Eu estourava meus 7.000, eu pegava o cartão de crédito, estourava primeiro eu gastava todo o dinheiro que tinha no bolso. Acabou o dinheiro que tinha no bolso, gastava o cartão de crédito. Então eu tive que quebrar, literalmente quebrar, para entender que o dinheiro, se a gente não souber controlar ele, a gente acaba caindo do cavalo. Sendo controlado por ele, mas o porquê? Passou uma infância de escassez. Isso. Quando chegou o dinheiro, o que você queria fazer? Quer esbanjar. Quer esbanjar. Eu não podia comprar um Danoninho, hoje eu posso comer no melhor lugar, porque todo ser humano passa por isso, mas precisa do quê? É a sua experiência, hoje você sabe. Não há necessidade, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a pessoa se torna escrava do cartão de crédito, acha que é dinheiro. Então, hoje você já sabe lidar com essas dificuldades. O dinheiro é emocional, né? É emoção, é muita emoção. Porque muita emoção. Se a gente parar para pensar, ele é só uma ferramenta. O dinheiro, ele é um potencializador. Mas se você pro não bem souber, ou pro mal. Exatamente, se você não usar ele por bem, ele se torna um mal na sua vida. Aí é aquela pergunta, né? Eu sou o Senhor ou ele que é o meu Senhor, né? Quem é que manda? Eu falo assim, cara, que quando eu passei por isso, eu vivi essa escassez na infância. Quando eu comecei a ganhar bem, porque o motoboy ganhando 7.000 era muita grana na minha época. Pô, nós estamos falando de 2014, 2015. Era muita grana. E meu primo falou uma frase comigo assim, Gilmar, aproveita o período das vacas gordas, porque quando chegar as magras você vai sofrer. E eu nem ia pra ele. Queria viver aquele momento. Eu queria viver o meu momento. Pô, pegar minha esposa, viver nos melhores restaurantes, até que a gente chegou a quebrar.
literalmente, financeiramente. Eu sentei no sofá com a minha esposa assim, ó, só chorando nós dois, 10 cartões de crédito, tudo estourado. Eu falei com ela, nós vamos pagar tudo. Primeira coisa, nós vamos sentar aqui. Eu peguei ela, eu e ela, sentamos no sofá, cortamos todos os cartões de crédito. Uau. Eu falei, enquanto eu não aprender a lidar com esse cartão de crédito, eu não quero ele perto de mim. Certo. Porque o cartão de crédito tem uma falsa sensação que você está com dinheiro. Sim. Mas não tá. Não tá. Então, quebramos todos os nossos cartões de crédito, cara. Literalmente, quebramos tudo. Recomecei a minha vida de novo, entendendo que o dinheiro ele precisa estar debaixo do meu pé, não em cima. Uhum. E aí que eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim, cara, agora eu posso te dar. Entende? Então, eu comecei, aí veio essa crise, e meu primo falou, cara, vem trabalhar com açaí. Eu falei, pô, eu nem gosto de açaí, por que eu vou trabalhar com açaí? Aí, minha esposa ficou 1 ano, cara. 1 ano trabalhando, só ela trabalhando, e eu em casa só chorava. Que isso. Só chorava. 1 ano chorando. 1 ano. Todinho chorando. Minha esposa indo trabalhar. Eu levava ela de moto, voltava pra casa. Quando eu voltava, eu só chorava. E pedindo a Deus uma direção. Falei, Deus, me dá uma direção de uma coisa que eu possa mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas. Aí meu primo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar. Eu fui. Falei, cara, eu quero trabalhar com você, mas eu não quero nada que me agarre, eu quero voar. E comecei só a pegar os produtos dele e revender. Falei, eu quero seu produto pronto, revendo. Só que depois eu tive muita dificuldade de manter um padrão de qualidade. Depois comecei a comprar com outras pessoas também. Só que eu via que hoje, se você comprou meu açaí, tomou ele, eu quero que daqui 5 anos você compre um açaí e seja o mesmo sabor. Legal. E eu não conseguia manter esse padrão de qualidade comprando de outra pessoa. Falei, cara, eu vou abrir meu próprio açaí. Até que eu peguei um cheque com meu sogro. Eu lembro que eu fui tentar passar meu cheque da minha esposa, como a gente era novo de casado, conta recente, não aprovou comprar a primeira máquina, que era 15 mil reais. Aí meu sogro tinha um talão de cheque, que era 15 mil reais. Ele falou, tem um talão, se você quiser. Aí eu fui, peguei, botei 15 mil no talão, fui lá na loja e comprei minha primeira máquina. Seu primeiro investido anjo. Foi o primeiro, meu sogro. Ele me deu o cheque, falou, 30 dias você precisa compensar ele. Falei, beleza, me dá aqui. E, cara, eu saí na rua, louco, vendendo. Eu falei, eu preciso vender 15 mil, preciso vender 15 mil. E eu lembro que eu tava em Planalto Serrano. Eu tava em casa no sábado e eu tava contando dinheiro, que na época não tinha muito esse negócio de Pix. Isso você morava ainda em Padre Gabriel? Não, já morava em Morada de Campo Grande, já tinha casado com a minha esposa. Aí quando eu contei, tinha 13 mil, sábado. Falei, caraca, segunda-feira preciso depositar. Eu peguei o domingo, meu amigo, mas eu saí pra rua vendendo. Eu saí de Planalto Serrano 3 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, contei o dinheiro, tinha 15 mil. Nossa. Eu fiquei esperando o banco abrir. Tem quando você tá olhando pro banco assim e fala, abre. Eu quero depositar. E quando eu fiz aquele depósito, eu falei, missão cumprida. Glória a Deus. E dali, cara, eu vi que o meu jogo já tinha mudado. Eu falei, cara, o açaí vai mudar minha vida. E comecei a investir no açaí, entender que aquilo podia mudar minha vida. E você não gostava de açaí? Não gostava. E hoje, o Julimar gosta de açaí? Muito de açaí. Porque não existe produto melhor que açaí pra tomar. Pois é, porque você não gostava. O Winston fala um negócio que é muito interessante. Eu não vendo aquilo que eu não acredito. Eu fui comprar um peixe um tempo atrás. Aí o rapaz do peixe, né? Eu não conhecia aquele peixe, ele falando. Eu gosto de peixe. Se eu não gostasse de peixe, eu não venderia. E foi me ensinar sobre o peixe lá, como que eu prepararia. E às vezes, olha que surpreende, né? Eu não gosto de vender. Não gosto. Eu até falo, não é o meu talento. Mas hoje, o que eu trabalho é com vendas. E hoje eu gosto do que eu faço. Por isso que eu te perguntei se hoje você gosta de açaí. Eu não gostava de açaí porque quando o açaí chegou no estado, ele queria açaí meio areoso. Isso aí. E a galera tem essa... Gosto de terra. Isso. A galera fala, açaí tem gosto de terra. Eu falo, meu amigo, prova o açaí. E eu não era desse que não provava. Depois que eu provei, e eu queria, fazer algo totalmente diferente. E eu comecei a ver, eu tenho uma empresa aqui que tem que há 20 anos, 30 anos do mercado. Como que eu vou acompanhar esses caras? Como? E eu mapeei tudo, fiz um estudo de ver aonde tinha falhas deles. Onde esse cara que tem 30 anos tem falha? Esse cara tem 10 caminhões, esse tem 20, esse tem 30, esse tem um monte de vendedor. Onde eu vou ver? Aí que eu achei a internet. Falei, cara, eu vou pra internet. Nenhum deles estavam na internet. Estavam presentes na internet. Nenhum deles está na internet. Então eu comecei a pesquisar onde tem o melhor açaí. Aí olhei,
Comecei a pesquisar. E vi que o Pará, 95% do açaí produzido no mundo vem do Pará. Então, eles são bestas do açaí. E é o melhor que tem. É o melhor, isso. Eu falei, cara, eu quero esse açaí pra mim. E por incrível que pareça, não. É Deus. Quando eu olhei no Instagram, a marca Açaí Paraense, tem tudo a ver. E eu liguei pra lá, falei, eu quero trabalhar com esse açaí. O cara falou, só tem como comprar 1 tonelada. Eu não tinha onde botar 1 tonelada. Você não tinha estrutura na época? Eu tinha freezer. Como é que eu vou botar 1 tonelada no freezer? Aí o cara falou assim, vou te passar o contato do Wilson, que é do Gostoso Açaí. Conversa com ele pra você ver se o açaí é bom ou não é. Aí eu conversei com o Wilson, fiquei 2 horas no telefone com o cara. Ele falou, cara, pode pegar esse açaí, que açaí é um açaí de qualidade, tal. Cara, eu pedi 1 tonelada e nisso eu mandei fazer uma câmara fria. No caminho que a carreta vinha do Pará pra cá. Você foi construir a câmara. Demora uns 10, 12 dias pra chegar aqui, porque eles vêm parando, né? Então eu peguei, comprei uma câmara fria, investi sem dinheiro, vendendo, né? Investindo, eu falei pro cara... Você colocou o pé. Deus eu não tinha nenhum ponto ainda, eu fiz só a câmera fria pra colocar e mandei descer a barra. Então, nesse período que a barra foi descendo, eu fui construindo a câmera fria. Quando ela chegou aqui, não deu tudo dentro dela na época. E eu tive que botar um pouco no meu primo ainda, no freezer dele. Então, tipo, eu queria criar o melhor açaí. E eu comecei a pesquisar isso, ver onde estavam os defeitos deles, e eu falei, cara, esses caras não falam de onde vem o açaí deles. Não falam, porque o açaí do Pará é o mais caro, porque é o melhor. E quase ninguém vai lá daqui. Eu falei, cara, eu quero esse melhor, e não adianta eu só falar que tem o melhor. Eu preciso mostrar que é de lá mesmo esse. Então eu comecei a mostrar, cara. Eu comecei a mostrar de onde vinha o açaí, como era colhido o açaí. Se você entrar no nosso Instagram hoje, você consegue acompanhar desde quando ele é colhido até chegar aqui na nossa mesa e tomar um açaí. Sim, até a produção, você mostra tudo isso. Então, eu fui conhecer, paguei uma passagem, fui lá no Pará, conhecer toda a cadeia do açaí, desde quando é colhido até chegar na nossa mesa. Saber que o açaí, quando ele é colhido, ele tem 12 horas para ser processado. Se ele não for processado dentro dessas 12 horas, ele estraga. Então, essa galera que compra o açaí barato, ela pega esse açaí que estraga. Então eu fui realmente, se essa empresa que está vendendo esse açaí para mim, se ela produz em 12 horas mesmo, do jeito que ela fala. E eu fui ver, e realmente eles fazem 12 horas. Olhei 12 horas, se não fizer isso, não sai com qualidade. Entendeu? Que isso, cara, que legal. Então a gente foi crescendo assim, mostrando na internet. A importância de processos, né? Isso. Quando você tem processos bem segmentados em um negócio, quando você entende o produto, quando você entende quais são as etapas para você extrair o melhor daquele produto, você consegue colocar o açaí lá na mesa do seu cliente lá e hoje alcançar o objetivo. O objetivo de ter esse produto é o quê? É a satisfação do cliente, é o sorriso, né? Aquela sensação de prazer. Hoje você é uma referência, né? Hoje, qual é a missão do açaí? A missão e o propósito que hoje a sua empresa tem no nosso mercado? Então, antes de falar isso aí, só falar um ponto. Hoje, se o seu filho tomar um açaí, seu filho tomou o nosso açaí, causou alguma coisa nele, eu consigo rastrear desde a colheita se foi meu açaí ou não que causou algo nele. Uau. Então, ou seja, é segurança que a gente está falando. É de alimento que pode causar alguma coisa. Sim, eu tive uma alergia, uma intoxicação com açaí. Eu sou muito alérgica. Fomos tomar açaí Nunca tinha acontecido. Fomos num lugar que é muito bem recomendado e dei acho que nem 2 colheradas. Eu comecei a sentir o meu pé pinicar. Eu achava que era mosquito lá no lugar. E depois começou a minha garganta também. Então foi uma correria. O que tinha nesse açaí eu não tenho nem noção. Correr para comprar um remédio, Celestamine, para poder cortar minha reação alérgica após tomar o açaí. Então, se acontecer esse caso, vamos dar um táxi, se acontecer esse caso com a demora. Primeira coisa que eu faço, ligo para a fábrica, falo, ó, cliente passou mal com tal. Primeira coisa, eu dou o suporte para você. Ó, você vai pro médico, nós vamos botar no médico, vamos custear toda a despesa e depois a gente vai ver se foi o açaí ou não. Então, consegue rastrear, ó, fulano tomou o açaí desse lote aqui, ó, vê para mim se teve alguma coisa. Então, a gente tem todo esse acompanhamento e essa segurança, entendeu? Que bacana. E você falando de propósito. O açaí já mudou minha vida. O primeiro propósito era mudar minha vida. Transformar, você pediu para Deus transformar. E eu entendi e falei, Deus, eu preciso que as pessoas que estão do meu lado também mudem a vida delas. Uau. Então esse é o meu propósito. Mudou minha vida? Já mudou. Se eu falei com os meninos, eu falei hoje, cara, se eu fechar minha fábrica aqui, eu toco de boa isso aqui. Sozinho, toco de boa. Só que quando Deus me deu essa missão,
Ele não me deu só para mim. Ele deu para eu pedir a missão para transformar a vida das pessoas. Então, quando eu comecei meu negócio, era eu sozinho. Hoje tem eu e mais 30. Que legal, cara. Trabalhando na nossa empresa. Não é só você não alimenta só a sua casa, você alimenta mais 30 famílias. E essas 30 famílias, se você for botando na ponta do lápis, no mínimo tem 2 em casa, então vai para 60 e vai crescendo esse número. Sua responsabilidade hoje. Isso. Então, ou seja, eu precisava mudar a vida das pessoas. E eu falo na minha empresa lá, eu não quero mudar a vida primeiro do meu cliente. Eu tenho que mudar a vida dos meus colaboradores primeiro. Sim. Se eu não tenho colaborador trabalhando feliz, se eu não tenho colaborador que está bem na casa dele, na família dele, ele não vai produzir dentro da minha empresa. É o seu cliente interno, Sim. né? É o seu cliente interno. Então, ou seja, muita gente investe, né? E quer abençoar a vida do cliente dele final ali e esquece do colaborador. O nosso não. O colaborador, ele tem que ser valorizado. Você não cresce. Isso. Então eu entendi que, cara, eu preciso mudar a vida desse colaborador. Como é que eu faço? Pô, a gente tem colaborador ali que construiu a casa trabalhando junto com a gente. Legal. Comprou um carro trabalhando junto com a gente. Tirou a carteira trabalhando junto com a gente. Então toda vez que entra alguém na Demora, eu pergunto qual é o sonho deles. Qual é o seu sonho? Seu sonho está atrelado a gente aqui? O que a gente pode fazer para realizar esse sonho seu? Que massa. Aí toda vez que eu vou cobrar algo dele, eu falo, cara, essa atitude sua tá te aproximando desse sonho ou não? Então eu coloquei eles dentro do meu sonho e falei para eles, cara, o meu sonho eu já realizei. Tem outros sonhos, claro. Sim. Mas é o de você estar em jogo, então vamos fazer o nosso melhor aqui. Então é isso que a gente busca, mudar a vida deles para depois mudar a vida das pessoas. Eu tenho uma menina que trabalha com o nosso produto, que é a Pamela. Essa menina estava dentro do banheiro. Eu sempre conto a história dela porque é impactante, cara. Legal. Ela estava dentro do banheiro. No risco de tirar a própria vida dela. Da depressão. E ela viu um vídeo meu, que foi a primeira vez que eu gravei esse vídeo. Nunca tinha gravado vídeo na minha vida, era totalmente bloqueado. Não conseguia falar com as pessoas, tinha vergonha de falar. E falei, cara, e teve a pandemia. Eu falei, cara, eu preciso falar para as pessoas. Preciso que as pessoas ouçam a minha voz. Preciso falar para as pessoas de empreendedorismo e tal. E eu mandei a pessoa começar a empreender com aqueles R$600. Lembra que o governo deu R$600? Uhum. Aí eu fiz no caderno, gravei no celular ruim que eu tinha mesmo, tal. Gravei e falei, cara, você vai pegar os R$300, você vai investir e 300 você guarda. Esses 300 você vai virar X. Fui fazendo as contas pra pessoa e mostrando. E ela dentro do banheiro viu esse vídeo. E ela foi, pegou, investiu R$300 e começou a comprar pote. Ela não tinha freezer pra guardar o açaí. Ela comprava 30 potes, tinha uma caixa de isopor, ia comprar os 30 potes. E saía na rua vendendo, os amigos dela. Uau. Então ela vendia os 30, voltava lá, comprava mais 30 e vendendo. Então, ou seja, ela tinha a pressão de, se eu não vender, o meu dinheiro vai estragar. Então aquilo ali foi uma pressão para ela vender. E ela começou a vender. E foi crescendo. E esse vídeo que eu fiz, quando eu fiz eles, meus colaboradores falaram assim, pô, virou blogueiro. Pô, mais um, fazendo um videozinho e tal. Cara, quando eu fiz esse vídeo, a gente vendia 500 potes de açaí. A versão vendeu 8 mil potes, 5 mil potes, 8 mil potes. Você é o blogueiro do seu negócio. Não adianta você contratar, botar o Bruno Henrique para ser o seu blogueiro. Se você não for, você é a cara do seu negócio. As pessoas não compram o seu açaí, compram a história do Julimar. Isso. E o começo do açaí? Você contou aí pra gente que você teve aquela jornada de trazer e tal. E como é que foi formular esse açaí próprio, trazer e entrar dentro de um mercado? Isso foi perto de que ano, Julimar? 2017 para 2018 nós começamos a produção dele. Então eu falei, a gente foi lá no Pará, descobriu qual era a melhor polpa e começamos a formular. Só que até chegar a receita ideal, você joga muito produto fora. Literalmente, joga fora, porque não tem como reaproveitar. O açaí você bateu, não ficou legal, tem que jogar fora. Tem jeito. Então a gente foi formulando até chegar na receita. E todos os produtos, antes de eu lançar, a minha família tem que tomar. Então a minha filha tem que tomar, a minha esposa tem que tomar, minha sogra tem que tomar, todo mundo toma. Tá aprovado? Agora vamos lançar. Eu acho que todo empreendedor, a gente também produz uma marca e tudo antes da gente lançar para o mercado, começa na nossa casa. Com certeza. A nossa casa é o primeiro, tem que ter. Porque eu falo, o produto que a minha filha consome tem que ser o que a sua filha consome. Eu não posso fazer um produto para minha filha e um produto diferente para vocês. Eu vou botar um monte de coisa lá dentro do açaí. Não dá. Tem gente que faz isso, bota um monte de mistura, acaba com a saúde da pessoa, entendeu? Sim. Então a gente tem responsabilidade muito grande disso.
Ó, a gente tem um produto, né, cosmético. Camila tá grávida, tá com 8 meses aqui do nosso Gabriel e fez o cabelo, né? Usou o produto para fazer o cabelo. Se eu não confiasse, você acha que eu colocaria ela para fazer o cabelo com um produto que eu não confio, né? Tô colocando em risco a vida dela, que é extremamente alérgica, a vida do meu filho, né? E graças a Deus a gente já trabalha há alguns anos também empreendendo com cosmético e o produto tem dado muito certo. Como você falou, a validação ela tem que começar mesmo a partir da gente mesmo. Começa com a nossa família, né? E a gente não quer o mal da nossa família. Então você vai oferecer algo bom para sua família e para o seu cliente também. Sim. Então é uma consequência, né? Então você conseguiu conquistar o público cariaciquense, né? Porque você expandiu primeiro aqui em Cariacica. Hoje você já, né? Se colocar, você tá o estado todo, né? Nosso Espírito Hoje Santo. já estamos tendo todo o Espírito Santo. Todo o Espírito Santo. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vocês já começaram também janeiro a gente está começando uma um trabalho expansão, no Rio. ou seja, e é um porque o produto é desafio para bom. você no Rio, né? Porque assim, que o Rio também é rico em açaí, né? O pessoal vende muito carioca, lá. É muito quente o Rio de Janeiro. E o carioca gosta. O carioca, ele não tem, assim, um padrão de qualidade, né? Não é o principal, né? Ele quer ser barato, né? Quer saber ser barato, né? A gente tomou um açaí no Rio que e não você era bom. entrar com essa pegada de padrão de qualidade... Eu falo assim, cara, o barato nunca se sustenta, não tem. Nunca. Não. Ele tem o barato tem prazo de validade. Eu acho que tudo, você falou um negócio que você quer manter o seu padrão. Eu tomei seu açaí hoje, mas daqui 5 anos tem o mesmo gosto. Tem um restaurante aqui em Campo Grande que é assim, eu como nele desde 2016. A comida tem o mesmo gosto, o arroz vem do mesmo jeito, o prato vem montado da mesma forma. A gente adora ir lá comer. Semana passada nós almoçamos lá e eu falei, isso daqui é um padrão de qualidade. Porque as pessoas começam muito bem, numa crescente, está vendendo muito, daqui a pouco cai a qualidade do produto. Porque ele quer ganhar mais. É isso. E aí acaba quebrando. Então, às vezes, o seu produto não é o mais barato, mas é um produto de qualidade, porque hoje você vende qualidade, vende valor, você não está vendendo preço. Tem até a história do cara que vende cachorro-quente, que fala que dava fila de gente para comprar o cachorro-quente dele. O senhor, fila para comprar, e depois ele vai, morre, e o filho dele assume essa barraca para vender o cachorro-quente. E a fila começa a diminuir. A qualidade. E do outro lado do cara, o que era concorrente dele, comprava dele para saber como é que era o cachorro-quente, do pai, né? E ele começou a copiar, e o dele começou a encher. Aí ele falou, cara, por que o meu tá esvaziando e o dele tá enchendo? É porque o filho começou... vamos pegar essa batata palha aqui, tá mais barata, vamos colocar ela. Aquela salsicha. Vamos trocar o milho. Jeito. Então, isso tudo faz diferença, cara. Então, quando a gente entende, a gente quer trabalhar com qualidade, você tem que reajustar seu preço e não mexer na estrutura do negócio. Exemplo, você trabalha com consultoria. Você pode dar uma consultoria meia boca, ou pode dar uma consultoria que vai mudar o negócio do cara. Entende? Então, tem um cara que fala assim, pô, tem um açaí aqui que é X. Meu amigo, meu é 2X, mas eu sei o que eu tô te entregando. Exatamente. Então, todo negócio, quando a gente começa, a gente tem que ter um público para quem quer vender. E eu já sabia para quem eu queria vender. Entende? Então, meu público é esse. Um exemplo, o mesmo açaí que eu vendo aqui, se eu for para a Praia do Canto, é totalmente diferente. Aí você fala assim, pô, mas você tá aqui, tá na Praia do Canto. O público de Cariacica, ele consome uma coisa. O público da Praia do Canto consome totalmente diferente. Sim. O público da Praia do Canto, ele quer uma coisa mais saudável, ele quer uma coisa só com mel. Aqui não toma. Entende? Então eu preciso saber, por exemplo, tô montando uma demora aqui. Eu não consigo montar ela com o mesmo padrão daqui, aqui. É totalmente diferente o açaí. Aí você fala, não, mas tem que ter um padrão. Tem um padrão, mas cada região específica. Você não consegue, por exemplo, se for para o Rio de Janeiro. É uma análise outro geoeconômica, tipo de... né, que você tem que fazer, né? Você pensar como que é o comportamento de consumidor daquela região. Quando a gente vai pensar essa abertura, né? Você tem propriedade para falar isso, está falando? Essa análise geográfica e análise econômica e analisar o comportamento do consumidor, porque marcas que se impõem com poder no mercado, elas sabem exatamente quem é o cliente dela, qual é o comportamento de compra, o que ele gosta, porque quando você vai padronizar um produto
e expandir esse produto dentro desse processo de padronização, você não consegue fazer muitas mudanças. Você pode mexer ali uma estrutura ou outra. Por exemplo, o McDonald's vai vender lá na Índia. Lá a vaca é sagrada, né? Não pode ter hambúrguer. Né? Então ele vai ter o quê? Vai ter uma outra coisa para substituir. É isso aí. Mas o processo ele é o mesmo, né, Gelimar? O processo ele se mantém o mesmo. Vai mudar um ingrediente ali Os ou ingredientes, outro. Para atender o público. Para atender né? aquele público. É isso aí. Porque não dá para você manter falando de açaí, não dá. Cada região do Brasil ele toma um açaí diferente. Sim. Se for em Minas no Pará, é de um jeito, eles no tomam Pará açaí é puro. No Pará é puro. Aqui no nosso estado que tem a mania Eu de tenho misturar. curiosidade de conhecer o... É amargo o açaí. É amargo. Amargo. Eu já tomei ele puro e assim, ele tem um gosto, como eu gosto das coisas meio diferentes. Tem um gostinho mais puro. Uma cliente nossa, ela trouxe, né, deu para provar porque ela costuma comer na comida. Porque ela é do Pará, então ela come com comida. Gente que tem o hábito... Não, paraense come com peixe, com carne. Exatamente, a gente tem o hábito A ideia de do salgado, né? comer ele como sobremesa. E eles lá não é na refeição principal. Vai almoçar, em vez do feijão, é o açaí que tá rolando no a jarra prato. de açaí no prato. Que legal, cara. Uma jarra. O capixaba aqui às vezes tem uma Coca-Cola, alguma coisa assim. Eles não, eles é o açaí. E o detalhe aqui, tem muito açaí que a gente vai comprar que tem muito xarope. Que fica aquele açaí meloso, muito doce. Você nem sente gosto de açaí, você sente o gosto de groselha já no meio. Então, mistura muita coisa. Pois é o açaí misturado, né? Então... Isso. E aí, como é que... esse processo de expansão que hoje a Demora está passando, como é que está sendo... e como é que foi essa virada do pós-pandemia? Hoje, né, a gente ainda tem um resquício ainda de pós-pandemia, né? Então, cara, na pandemia, a gente tinha 4 colaboradores, 5 mil. E a pandemia foi algo, tipo, inesperado, né? Foi uma guerra mesmo, que só o sobrevivente pode contar a história, né? Tipo, eu me vi, ou eu vou recuar, ou vou avançar. Eu vi uma frase que falava que enquanto uns vão chorar, outros vão vender lenço. Aquela frase... mexeu muito comigo, então eu falei, cara, eu quero vender lenço. E eu falei, cara, independente de pandemia, eu vou pra cima. E foi a época que a gente mais vendemos. Porque o açaí, ele tem vários benefícios, entre eles, imunidade. Aumenta a imunidade. Então a galera começou a tomar muito açaí. Uau. A galera em casa, com dinheiro, com o benefício ajudou muito. Então, comprava muito açaí. Aí a gente começou a estourar. Eu comecei a entender mais... contar um pouco mais de história, eu comecei a entender que, não, açaí é segundo plano. Você fez um reality durante a pandemia. Nós fizemos o Mestre Açaizeiro, que era um reality show que quem fizesse os melhores pratos de açaí, né, ganhava, a gente botou na Rede TV, então foi um sucesso danado, então tudo na pandemia. Isso ajudou o seu negócio. A gente ia gravar na pandemia. Às vezes estrutura naquele momento, então não era você não tava... com a sua mega estrutura, nada. Né? Você tava ali Eu tava no calor da emoção. Que legal, cara. Então, isso é empreender. É coragem. Então, a gente pegou, cara, vamos meter um reality show? Vamos. Então fizemos esse reality show, foi um sucesso ele. A gente ia gravar, pra você ter ideia, chegava o dia de gravar, 3 com Covid, não vai ter gravação hoje não, vai dar pra gravar não. Meu Deus. Aí tinha que marcar pra outro dia, chegava às 7 horas da manhã, Chegava às 7 horas da manhã, a gente ficava até 10, 11 horas da noite gravando. Não, mas foi muito massa. Mas foi um momento, assim, para muitos, foi um momento de crescimento. Nós crescemos muito na pandemia, que nem você falou, né? Teve os de vender e de chorar. Nós somos os que vendemos lenço também. Teve muita gente que se reinventou, que cresceu. Teve gente que quebrou geral, que fechou. Né? E foi um momento que assim, o mercado estava sugestivo para isso. As pessoas estavam muito em casa. Eu lembro que eu assisti um documentário uma vez sobre os abutres americanos. É uma galera que comprou imóveis durante a crise imobiliária nos Estados Unidos. Imóveis de 2 milhões que os caras chegavam lá e pagavam $200 mil, né? Galera quebrando. Né? A galera quebrando, o cara precisando de dinheiro. Foi uma crise mundial. A mansão de 2 milhões, o cara, te pago 200 mil.
Eram chamados de abutre, né? Porque o abutre tem aquele negócio de esperar, ficar ali né? esperando a carniça morrer para comer. E o que me chamou a atenção nesse documentário não foi o papel sanguinário ali, né, de fazer exatamente isso, mas aproveitar o momento de crise. Toda crise tem alguém que cresce. Tem oportunidade. Toda crise. Então, quando a gente passou também, entramos na pandemia, eu falei, cara, eu fiquei 15 dias em casa, o que eu vou fazer? Preocupado com Camila, porque Camila é extremamente alérgica, problema respiratório. Sofreu um acidente de moto. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí ela, mês depois, sofreu um acidente de moto, pegou Covid, foi uma das primeiras, assim, do Covid. Falei, cara, e agora? O que a gente vai arrumar? Aí eu sei que ela não morreu. Cara, eu tava vivendo a melhor época da minha vida, nesse período da pandemia. E eu peguei o Covid e fiquei 3 dias internado, cara. 3 dias internado no auge. Quando tava nego morrendo, mas eu gente também, morrendo. foi quando eu peguei o Covid, sofri um acidente de moto. Foi assim, tô viva porque Deus tem propósito, foi um milagre. Né, foi um livramento por eu ter caído para dentro do canteiro e não no corredor, passando um monte de caminhão. Então, e a gente naquele momento, assim, e não tinha morrido da moto, nem do Covid, mas quase vieram com a medicação errada já na hora de ter alta para ir para casa. E a gente, isso naquela preocupação, desespero, né? E foi aonde a gente deu aquele start, foi onde o nosso negócio acendeu, né? Tomou uma proporção. E quando eu tava ali vivendo a minha melhor época, a época que eu ganhei mais dinheiro, e peguei o Covid, fiquei 3 dias internado. Eu lembro que quando eu cheguei no corredor do hospital, só ficava em corredor. Eu tava do lado assim, e tinha várias pessoas, primeiro aqui no Meridional, tava ali, e tinha um cara que tinha pego Covid e já tava morto. Porque o cara tava falando toda hora, não, já era pra nós, mano. Morremos. Tem um monte de... desse jeito. Desse jeito que a gente escuta tem um monte de gente morrendo. Né? Não tem jeito, nós vamos morrer. Bicho, eu saí de pé desse cara. Falei, irmão, você vai, mas deixa eu mais pra cá um pouquinho. Eu tenho um propósito. Cara, eu peguei um fone de ouvido, botei no ouvido, eu falei, cara, eu vou ficar aqui de boa. E eu não conseguia respirar. Aí veio uma mulher, botou um tubinho no meu nariz. E ela falou assim, ó, não tem vaga nos hospitais nenhum, os hospitais tá tudo cheio e tal. Aí fiquei ali, quando deu de madrugada, surgiu uma vaga lá na Serra. Você quer ir? Eu falei, quero. Porque eu não tô aguentando aqui, eu vou morrer, filho. Aí fui. Cara, na hora que eu entrei dentro do hospital, fiquei no corredor. Tinha vaga, mas era no corredor. Fiquei no corredor. Sinistro, hospital, né? E vi tanta gente morrendo, falando de morte. Nego passando, muita gente passando com... chorando, que não sei quem fulano, meu parente morreu e tal. Eu lembro que eu peguei, desliguei o celular, deitei e dormi. Falei, eu vou dormir pra não ver isso. Esqueci de me avisar minha esposa. Meu Deus. Aí eu dormi de 9 da manhã, só fui acordar 6 horas da noite. Nossa, mulher doida. Minha esposa achou que tinha morrido. Já era 3 dias. Aí me levaram pro quarto e eu não conseguindo respirar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E eu lembro que eu chorei, pedi a Deus, falei, Deus, tô vivendo a melhor época da minha vida. Pô, agora eu vou morrer. Falei essa oração com Deus. E falei, caraca, eu vou morrer. Não tem jeito, vou morrer. Pensando em morrer. Ligava a televisão, 50 mil mortos. Só aumentando. 90 mil mortos. Aí eu falei, meu Deus. Aí peguei. Não conseguia, não via melhor. Passava um dia, não via melhor. Porque um dia virou eternidade. Sim. E no outro dia, cara, passou uma enfermeira, chegou pra mim e falou, Deus manda falar pra você que isso que você tá passando é só um processo que ele tá querendo te ensinar pra você alcançar algo muito grande lá na frente. Glória a Deus. E ele fala que a partir de hoje ele te dá uma nova oportunidade. Vira de cabeça pra baixo. Ela falou, vira de cabeça pra baixo e dorme assim essa noite. Amanhã eu vou vir aqui e você vai ter alta. Cara, foi dito e feito. Meu Deus. Eu não lembro o nome dela, só lembro do rosto dela. Sim, Deus usou alguém pra ir ali, ó. E ela começou a me falar a palavra de ânimo, porque você tá num ambiente só vendo morte, ambiente que você só escuta a morte. Então você vai ver morte. Sim. E ela começou a me dar a palavra de vida, entende? Glória Ela começou a me dar a palavra de vida e aquilo ali começou a mudar meu organismo. Começou a mudar. Cara, quando foi outro dia, meio-dia, o médico passou, olhou pra mim. Isso não tem nada mais não, pode ir pra casa. Uau. Eu vim pra casa, no 3º dia. Essa mulher passou uma noite, falou isso comigo, no outro dia eu tava em casa. Ressuscitou. Eu emagreci, acho que uns 20 quilos em 3 dias. Eu tenho histórias, Gilmar, desse período, quando Camila pegou
Covid, né? E o que aconteceu? Tá, todo mundo passa álcool na mão, passa álcool e tal, o álcool vai resolver. Aí Camila com Covid. A gente tava naquela, já tava passando mal, com problema, dificuldade para respirar, e a gente esperando o resultado, né? Porque o resultado saía com 7, 10 dias. Se tivesse que passar mal, morrer, já morria antes do resultado sair. Aí eu fiz o quê? Falei, sabe o que é bom para isso? Gengibre. Aí eu saí de casa, fui na esquina, lá no boteco, lá do Seu Zé. Fiz a mesma coisa. Sabe o que com isso tu fez? Comprei 1 litro de gengibre. E ele falando pra mim, não, é um xarope. Não, que xarope, não bebe. Minha mãe fala que é bom, não sei bom, o quê. Vamos lá, meu amigo Catarino, tomava muito de gengibre. Ele me deu um negócio que eu só senti um negócio queimando, um negócio ruim. Aí eu falei, nossa, que negócio horrível. Aí eu dei outro copo. Eu tomei também. Aí, e ele falando. Se não melhorar, pelo menos fica meu. Acredita que ele fez isso comigo. E ele esquenta o corpo, né? Isso aí, já deu aquele calorzão e pronto. Aí eu acompanhei ela também. Que legal, cara. Mas foi uma experiência. Mas e aí, depois passou essa jornada? Cara, passou essa jornada e eu me senti... Vou falar um pouco de quebra aqui rapidinho, que a gente acha que é só vitórias, né? E eu me senti o cara, com dinheiro no bolso e tal. Eu abri 5 lojas em 5 meses. Rapidinho. Sem estratégia nenhuma, sem pensar. Sem planejamento nenhum, zero planejamento. E foi aí que eu entrei numa dívida de 700 mil reais. Que isso, cara? Da noite pro dia. Pensa num cara que tava bem, tava ganhando, eu entrei numa dívida de 700 mil reais. Porque a gente começou a vender tanto, só que tava com o preço errado. Então eu vendia pra pessoa, depois eu chamei um consultor financeiro e ele me mostrou que cada caixa que eu vendia, eu entregava a caixa e mais 5 reais pra cada pessoa. Não tinha precificação. Porque uma coisa era Julimar quando começou. Outra coisa uma era coisa é uma empresa uma com fábrica. Uma fábrica tocando. Então eu não fiz essas contas e fui quebrando aos poucos. Eu quase entrei em depressão, cara, desses 700 mil. E a gente tem uma parceria com a Açaí Paraense, foi a pessoa que eu mais fiquei devendo na época. Que eu falei, que a esposa dele me liga e fala assim, Julimar, a gente tava vendendo barra de açaí aqui também, né? Só que a gente vendia as barras para outras fábricas de açaí e as fábricas não começaram a não pagar pra gente. Nossa. E embolou tudo. Uhum. Aí ele falou assim... E nessa época você não tinha um fundo de reserva para cobrir essas quebras? Meu fundo de reserva foi tudo nas lojas que eu abri. E a pandemia veio quebrando loja por loja. Eu abri 5, fechou, graças a Deus, fechou 2 e fiquei com 3 ainda. E agora tá no momento... tem que crescer de novo, mas agora que a gente cresce mais consciente. Então, o que aconteceu, cara? Quebrei. A esposa do Bola me liga e fala bem assim, Julimar, você perdeu a confiança do Bola. O Bola confiava muito em você. E aquilo ali pra mim foi como entrar uma faca de fora a fora. Porque não era o dinheiro em jogo. Era a confiança que a pessoa tinha em mim. Cara, eu peguei um avião, fui na casa dele, conversei com ele. Falei, meu amigo, tô com essa dívida com você. Você pode botar os juros que for, meu amigo. Eu quero pagar isso daí. Ele falou, Julimar, você foi homem, você veio aqui, negociou comigo. Faz o seguinte, a gente vai parcelar isso aqui pra você, você vai pagar o parcelamento. Mas a Demora, ela continua comprando barra pra sua fabricação normalmente. Então o cara abriu as portas pra mim, deu uma nova chance, não tem? Credibilidade. Me deu. E, tipo, parcelamos, pagamos toda a dívida. E em 2021, 2022 nós passamos todinho pagando dívida. Todinho. 2023 nós investimos mais de 3 milhões já na fábrica. Então, ou seja, o açaí aí, ó. Esse é o açaí verdadeiro, tá? Eita. Esse é o lançamento lá da Demora. Açaí com café. E esse é com cookies. Os dois é espetacular. Isso, cara. Nós juntamos Massa. Pará, que é o berço do açaí, e juntamos o Espírito Santo, que é o café. Então, assim, deu esse blend legal aí, do açaí da Amazônia com café capixaba. Vamos tomar açaí, viu? Ó, Demora. Daqui a pouquinho a gente tá tomando também. Então foi isso, cara. A gente saiu dessa dívida, pagamos tudo. Hoje a gente não deve nem R$1 pra ninguém. Hoje a gente a Demora não tem nenhum investidor, não tem nada, tudo foi na raça mesmo, a gente tirando lá na raça. E eu falo assim que quem
quem tem conexão, quem tem network e quem tem porta aberta não precisa de dinheiro. Verdade. Não precisa. Porque quando Hoje você tem alguém que confia em você e você tem um caráter, abre portas. Isso aí. Hoje a gente abre 20, 30 lojas sem R$1 no bolso. Que massa. Pela confiança que a gente tem, que os nossos parceiros têm na gente, né? Porque ninguém cresce sozinho. Não. Vocês estão aqui, mas vocês precisam de um parceiro. E é a Exatamente, mesma coisa a gente. sim. E quando a gente une força, a gente vai muito mais rápido, Sim. muito mais longe. E sempre que você tem uma experiência num lado, você tá aqui, ó, não vai por aqui não, porque eu já me dei mal aqui. Então você tem uma experiência, tem uma bagagem para poder estar ali compartilhando e estar crescendo junto. Hoje você também faz parte junto com o pessoal da expansão de Cariacica de Negócios, né? Que é muito massa o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, desempenhando. Hoje você também está dando palestra. Eu vi que você foi em escola também, né? A gente deu palestra nessa escola, foi muito massa. Isso é muito massa, porque você já está incentivando o jovem a ter essa visão, né? Porque o nosso trabalho hoje é incentivar e ter cuidado com essa geração futura, né? Você veio de um lugar improvável, né? Porque eu sou de Cariacica também, então assim, Padre Gabriel sempre foi muito mal falado, né? Então você é um cara improvável, então você andar na rua, você olhar assim, você lembrar que quem caminhava com você lá hoje já nem existe mais. E a gente vê isso, é assim, para os nossos pais. Eu morava em Santa Bárbara quando era adolescente, então um lugar também onde eu vi várias pessoas da minha geração tomar outro caminho, de não se tornar uma pessoa de bem, e hoje assim, para os pais da gente é um orgulho, né, de saber que mesmo que você desistiu da escola, mas você não desistiu de você. Sim, hoje minha mãe trabalha comigo. Hoje a sua mãe trabalha com você. Então o mais bacana da sua história é porque você foi o primeiro a não desistir de você. Você não desistiu dos seus sonhos, das suas ambições. Tem uma parte que você contou no dia que eu estava lá, que você teve que começar a trabalhar até dentro da casa da sua sogra. Seu sogro foi seu primeiro investidor. Então hoje todo mundo vê o Julimar, cara glamouroso, andando de lancha, fazendo tudo, mas tudo tem um processo. Tudo. Então o seu processo hoje, né, gerou, porque gerar testemunho dói. Então quando você para contar igual a gente aqui, é emocionante. Eu gosto até de imaginar como que estava lá, porque hoje eu vejo o seu sucesso. Eu não sabia como que era essa história até eu te conhecer lá atrás. Mas hoje a gente vê. Então tudo tem um propósito, que hoje você se tornou, né, o rei do açaí, né? Vocês vão falando aí que eu vou comendo aqui. Mas eu falo assim que o legal é você não perder sua essência. Isso aí, você não perdeu, você continua. O mesmo Julimar que tá vestindo da moto é o mesmo Julimar que tá na lancha. Isso daí é muito legal. E quem tá do meu lado sabe que é isso, não tem? Sim. E, tipo, eu não sou um cara na internet e pessoalmente sou outro. É a mesma pessoa. Exatamente. Quem tá comigo entende. E tem aquelas pessoas que, igual você falou, teve os amigos de infância que hoje você não encontra mais. Faz parte do jogo. Faz parte da sua escolha. Ele escolheu o lado que eles querem ir e você escolheu o seu. Porque tem aquela galera que você vai lá na casa dela, você vai lá no bairro e eles estão no mesmo lugar. Fazendo as mesmas coisas. Isso é triste, não é? É triste. Porque a pessoa não consegue ter uma expansão de pensamento. De mentalidade. A mentalidade não expandiu. Acho que a Einstein que fala, né? Uma mente que se expande, ela nunca mais retorna ao seu estado original. Retorna. E quando a gente volta, por exemplo, você volta lá no Padre Gabriel, eu volto. Você quer de qual? Fala aí. Quero provar café. Eu volto lá no meu bairro também, na Ilha de Monte Belo. E eu vejo, às vezes, as pessoas dessa forma e eu entendo, falo, cara, essa pessoa não abriu a mente ainda, não conseguiu expandir a mente. E é tão legal também quando a gente vê um colega de infância, uma pessoa que você cresceu junto, que a pessoa também tá correndo, né? Tá querendo expandir, tá querendo crescer. Esse momento eu acho assim que é um momento extraordinário, porque a informação, ela chegou também lá. Não foi só pra gente, não foi só a gente que alcançou isso. Também chegou lá na comunidade. Hoje eu tenho pensado e tentado agir nesse propósito também de trabalhar. Hoje o Identicast, ele é um podcast que ele tem essa pegada empreendedora, porque eu vejo a necessidade de transmitir informação, contar histórias, claro, inspiradoras, mas também transmitir uma série de estratégias, né? Quem acompanha o nosso podcast, se pegar episódios passados, a gente já deu estratégias aqui para a pessoa ganhar dinheiro com digital com R$0 para investir, né? Tudo com base na estratégia digital, que é o nosso potencial. É aquilo que eu
mais gosta de fazer, né? É o nosso forte. Então, a gente vai transmitir essa informação. Hoje, por exemplo, uma pessoa que quer vender açaí, como que ela faz? Cara, o primeiro passo... Qual que você quer aqui que eu vou te servir também? Eu quero esse. Nossa, esse aqui é muito com bom cookies. de café. Mas Esse esse é daqui com tem cookies. cookies no meio também. Tem de também. café, eu senti. Esse daqui é só o cookies, esse aqui é cookies com café. E açaí. Então, cara, a primeira coisa que o cara precisa saber, na Demora ele não vai encontrar só um produto. A gente dá um suporte. Porque às vezes Você quando a pessoa quer... também, né? Pessoas querem empreender, mas não sabe como, quando. Deixa eu provar Então, desse. ela perde muito tempo com isso. Perde tempo e dinheiro. Então, na Demora, a gente ensina o cara a preparar o açaí dele. A gente tem uma base para... Todo o processo? A gente ensina todo o processo. Tem porque tem um base processo, tem que bater, né? Tem Sim, tem todo esse processo. Tem umas etapas. A gente ensina, a gente tem uma equipe que vai até a pessoa para dar esse treinamento para ela, né? Então, quando ela entra, a gente fala, ó, a primeira coisa que você precisa é estar no digital. Se você não tiver no digital, você não vai sair do lugar. Uma pessoa leiga que quer montar, por exemplo, uma pessoa que mora num condomínio fechado e quer começar a vender, sair lá do condomínio, ela consegue comprar? A melhor opção. A melhor opção. Porque ela não precisa de logística, não precisa de uma moto num carro, não precisa. Então, ali dentro do condomínio, dentro do próprio condomínio dela, ela consegue vender e vai ficar muito mais barato, né? Até o freezer da geladeira dela, Sim. ela pode usar para armazenar. No freezer, começa no freezer. Eu falo que a pessoa não tem que esperar as condições perfeitas, ela tem que começar com o que ela tem. Tem um freezer da geladeira, começa com ele. E esse açaí que a pessoa pegou, ela bate esse açaí ou ela já pega Não, ele é direto? pronto. É isso aqui. Já vem pronto. Já vem pronto, a pessoa... Já vem na caixa, é gostoso, viu? Meu Deus. Já vem pronto, a pessoa Muito bota os complementos ali. Aí isso tudo a gente Você dá um nem treinamento. precisa de complemento. É tão bom, né? Nossa, Deus. É tão bom que não precisa de complemento. Então, a pessoa que está no condomínio, a gente tem essa opção, que é o açaí, mas também a gente tem a base americana, que é o milkshake. Quem não gosta de milkshake? Da criança ao idoso. Todo mundo gosta de milkshake. Então, a gente desenvolvemos essa base, que a pessoa, dentro de casa, no liquidificador, ela consegue fazer um milkshake. Entendeu? Olha, dentro de legal. casa. Não precisa de ter a máquina de milkshake Não, profissional. com as ferramentas que ela tem dentro de casa, uma dona de casa hoje faz nosso milkshake. Que legal. Hoje uma pessoa... A caixa ela é quantos litros? É litro ou quilo? Tem do pote de 1 litro até 10 litros. Até 10 litros. Aí vai do jeito que a pessoa quer montar o negócio dela, né? Isso você dá também, Isso aí. instrui, dá uma consultoria ali para a pessoa iniciar o negócio. Porque às vezes a pessoa vai começar, um exemplo, a pessoa vai começar no condomínio. Aham. Ela não precisa de moto, ela não precisa de carro. Então Certo. a logística dela é muito mais fácil e a gente fala para ela um tipo de produto para ela usar, que é muito mais prático. Agora a pessoa precisa fazer entrega, então é um produto que precisa ser mais concentrado para dar tempo de entregar e chegar com qualidade. Então isso tudo ela tem que saber, entendeu? Senão ela joga dinheiro no lixo. Legal. Mas tudo isso aí, você entrar na página Açaí Demora, a gente dá todo esse treinamento para ela. Toda essa informação. E o legal, cara, 0800. Ah, que massa. legal, cara, É que o seu legal. momento de transbordar, né? Isso. Então, é o momento que você transborda na vida de quem quer começar. Isso é porque muito às vezes bom. tem gente que está em casa e quer empreender, quer gerar uma renda, uma segunda renda, por exemplo. O casal trabalha e chega à noite e quer fazer entrega de açaí no condomínio de 7 até a meia-noite, por exemplo. Cara, eu falei aqui com vocês de uma cliente que começou vendendo 30 potes de açaí na caixa. Essa cliente, no último ano, ela vendeu R$1 milhão. Uau! Olha aí. R$1 milhão. Ela comprou um carro Creta à vista no Pix. Que massa. Ela estava junto com a gente na lanche no último final de semana. Nós presenteamos, pegamos 3 clientes que mais compraram no último semestre da Demora e levamos para um passeio na lanche. Que massa. Fizemos um restaurante, fizemos um dia para homenagear eles. Botamos eles na lanche e contamos a história deles. Que legal. Ela, com um ano, ela vendeu R$1 milhão. R$1 milhão, se a gente for fracionar aí, é muita grana vendendo por mês. Nossa. Eu tô falando de um delivery dentro de casa. Que legal. Não tô falando de montar uma estrutura, uma loja, não. Dentro de casa. Dentro da própria casa Da própria dela. casa. Então, Legal. Hoje ela emprega 12 pessoas. olha que massa. Então, hoje, né, Já até um tem uma conselho que você estrutura. pode deixar para quem está assistindo a gente, né? Hoje só não faz quem não quer. É E isso. quem quiser vender Demora, como que faz? Qual o canal que a pessoa vai falar com você? Primeiro passo, eu preciso saber o que a pessoa quer. A gente não chega, vai que compra a caixa e se vira. Não. A gente precisa entender o que você está buscando. Ou você precisa, eu quero vender no meu condomínio, eu quero abrir uma loja. Eu indicaria a pessoa nem abrir uma loja de vez. Eu indicaria, começa com delivery, traciona o seu público para depois ir para a loja. Legal. A pessoa inverte essa lógica. A pessoa abre a loja para depois... Pois é, não conhece o público, né? Primeiro a mete pessoa os precisa pés. conhecer o público, testar esse público para depois abrir a loja.
Então, se você for dentro do Instagram ou no nosso WhatsApp, que é 27 99918 6455, você vai ali no nosso WhatsApp, que a Natália te dá todo o direcionamento de como você vai abrir o seu açaí. Desde o copo que ela vai usar até qual açaí que a gente vai indicar para ela, né? Então, tudo isso ela encontra tanto no WhatsApp, tanto no nosso Instagram, que é Demora Açaí Oficial. E você atende desde essa pessoa que quer iniciar, você também faz modelo de franquia. Eu vi que você abriu uma loja nova ali em Campo Grande, né? Uma loja bonita, modelo fábrica. A gente tem 5 lojas hoje. Nós abrimos tem 3 meses que a gente abriu na BR-262. A gente já fez vários testes antes de franquear nosso negócio. Legal. Então, antes de eu vender algo para você, porque eu tô lidando com o sonho das pessoas. Sim. Então, eu preciso primeiro validar para depois franquear. Que legal. E a gente já tá nesse processo de franquear. Pretensão de franquear. Então, já validei, já vi qual modelo de negócio que funciona para quando Já fez o padrão. você vir até mim e dizer, eu quero comprar uma franquia. Ó, meu amigo, essa franquia você investe X, tantos meses você tem essa recuperação desse dinheiro. Legal. Então, é um sonho que a gente tá mexendo. Então, a gente já validou, a gente tá abrindo, vou dar de primeira mão aqui essa notícia. A gente tá abrindo agora no próximo mês Serra. Uau. A gente vai vir pra Serra e depois da Serra a gente vem com outra loja pra Vitória, que vai ser uma loja de experiência, que o cliente vai ver todo o processo do açaí sendo fabricado na frente dele. Que legal. A gente vai ter essa experiência. Então, por enquanto a gente não abriu essa questão da franquia, mas já estão fazendo todo o nosso processo de franqueabilidade para daqui, no máximo, um ano já começar a franquear nosso negócio. Que massa. Super recomendo. Açaí Demora. Provado e aprovado. Julimar, muito obrigado por esse bate-papo. Cara, prazer te conhecer, prazer estar aqui. E a gente nem falou, né? Esse cara outro dia tava lá com a nação, servindo lá Bruno Henrique. Cara, e eu acho que, rapidinho aqui, sou flamenguista nato. Ah, somos. Ai, Jesus, olha só, eu estou numa mesa aqui. Ó, vascaína. Tá vendo, gente? Ó. Meu tudo Deus. é perfeito, tá vendo? Eu sou uma mulher extraordinária, eles são homens extraordinários, mas eles não torcem bem, tá? Ai, meu Deus. Vou contar um minuto a história rápida. Conta. Rapidinho. Como que a gente chegou nos jogadores do Flamengo? Participei de uma imersão que eu acho que todo empreendedor ele precisa desses momentos de conexão, de trocar as experiências. E dentro dessa imersão, tinha uma dinâmica dessa imersão que você tinha que trocar de lugar e contar histórias para outra pessoa. E eu sentei com esse cara e comecei a conversar com a minha história junto com ele, conversando, ele contando a história dele pra mim e eu pra ele, pá. Até que eu não sabia. E ele falou assim, segue lá meu Instagram. E quando eu segui o Instagram, eu vi que ele tinha cortado o cabelo do Neymar, Bruno Henrique, Gabigol, da galera toda. E eu queria ser interessante. Eu falei, cara, como que eu vou falar pra esse cara, pra gente levar o açaí pro Gabigol esse cara? Eu preciso ser interessante com ele primeiro. E aí comecei a conversar com ele e vi que ele na rua de trás, ele tava hospedado em Vitória, na Leitão da Silva, não. A gente tava na Leitão da Silva e ele tava na Retrapenha, hospedado. Sim. Ele falou, Gilmar, tô muito longe de onde que eu vim, eu acho. Eu falei, não, cara, você tá aqui pertinho. Só que eu não tava com carro. E eu já vi que ele tinha pedido Uber. Eu falei, cara, você quer uma carona? Eu tava sem carro. E você sem carro. Eu queria ser interessante com ele. Aí ele, não, já pedi meu Uber aqui, eu tô 5 minutos, dá pra ver que tá tranquilo. Eu falei, beleza. Aí no outro dia eu fui embora e não fui na imersão. Aí eu fui só no terceiro dia. E os meninos falaram, o Dom quer falar com você. Aí conversando com ele e tal, saímos pra almoçar no último dia. Aí estamos ali almoçando, aí a esposa dele falou bem assim, caraca, só um açaí agora pra gente... Não, queria uma sobremesa agora pra gente depois do almoço. Aí eu falei assim, prova nosso açaí com café. Aí ela falou bem assim pra mim, nem a Coca-Cola inventou algo tão bom como café, você vai inventar? Falou desse jeito comigo. Mas a Coca-Cola de café eu gosto Que também, isso. mas o açaí com café... Aí eu falei, prova lá, depois você me fala. Aí ela provou, amou o açaí. Aí ele falou bem, eu sentado na mesa com ele, ele falou, cara, eu vou pedir aqui pra mim, vou pedir a muqueca capixaba, você come muqueca capixaba? Eu falei, cara, é a melhor que tem. Nunca comi muqueca capixaba. Eu não gosto de nada molhado. Não gosto. Eu falei, meu Deus, o cara falando muqueca capixaba, eu 34 anos, nunca comi muqueca capixaba. Eu sou muito chato pra comer com comida, eu gosto de coisa mais seca, tipo um peixe frito, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, então beleza, desce a muqueca capixaba. Quando chegou, eu comecei a olhar pra muqueca. Eu falei, como não como? Ele falou, cara, é a melhor muqueca que eles falam que existe. Eu falei, cara, é a melhor. Comi muqueca capixaba pela primeira vez. Sendo interessante. Ele, cara, eu vou mandar mensagem pra um cara aqui pra gente
ver se ele gosta, se quer tomar um açaí. Aí quando eu fui ver, Gabigol. O cara falou um Gabigol do meu lado. Falou, Gabigol, tô com um açaí aqui, o cara é brabo do açaí, você quer que leve pra você? Ele pode trazer um freezer. Amigo, era quinta-feira. Na segunda-feira, a gente já tava com esse freezer lotado na casa dele. Que massa. Levamos pra casa dele, chegamos lá e conhecemos outra. Depois fomos pra casa do Bruno Henrique também, que gostou. O Bruno Henrique já gostou mais de um açaí com Red Bull, que é lançamento nosso também. Que legal. Colocamos um freezer na casa dele só com Red Bull. Então, ou seja, foi essa conexão que fez a gente chegar nos jogadores do Flamengo. Que massa. O Thiago Maia, todos os jogadores, a maioria dos jogadores do Flamengo agora consome nosso produto Demora. Caramba, muito que isso, massa. cara. O poder do network. Conexão. Isso E, aí. e a mesa que você tá sentado. É isso. Isso aí. Que legal, cara. Fala que tem uma palavra do meu amigo Lanin, que ele fala que ambiente define destino. Verdade. E o ambiente que eu tava naquele momento mudou o meu destino. Que legal. Entendeu? Cara, então o ambiente que a legal. gente tá muda literalmente aonde a gente vai chegar. E outra, hoje você ser bem referenciado com o maior time do Brasil, né? Não teve um ano tão bom, mas o rei não deixei perde a off majestade, né? O rei não Agora... perde a majestade, né? Acho que aqui todo mundo aqui, só a Camila que é vascaína. Cara, quando eu cheguei na casa deles, que eu me deparei, passou um filme na minha cabeça. Daquele moleque de comunidade que não tinha condição nenhuma. Chutando Que bola, tá na casa do jogador Hoje eu do tô na seu casa time, do meu ídolo. Seu ídolo, né? Quando ele falou bem assim, fala do açaí, eu não consegui falar, eu travei, comecei a tremer. Emoção. Aí eu falei, irmão, não dá pra falar. Aí depois a gente foi de novo na casa deles e bateu um papo com eles. Então, Cara, que legal. mas foi massa. Mestre, parabéns, cara. Tamo junto. Parabéns. Muito obrigado, foi uma honra demais. estar com vocês aqui. Poxa, Sucesso. muito obrigado por A esse gente vai momento. marcar um bate-papo de novo, né? Pra saber certeza. depois dessa repercussão aí de novas lojas. Isso daí, a gente vai Novas querer coisas. saber. E a gente, né, tem o pra andamento. desejar mais sucesso pra você. Amém. Que Deus continue abençoando, transbordando sobre sua família, né? Que tem uma boa hora pra sua esposa, que o Arthur tá chegando aí Arthur tá também. Gabriel tá aqui. Novembro. Gabigol. Arthur pra Arthur novembro. Gabigol ia ser Gabriel Arthur, né? Então, assim, que é um nome só, então vai ser só Gabriel. Então, assim, Pra quem não sabe, Arthur é Zico, né? Só o maior ídolo. Só o maior. ai, gente, Entendeu? esses homens e o futebol, né? Isso Mas aí. que nossas crianças venham com muita saúde, Muito né? Amém. Que seu negócio continue decolando. E um prazer sentar com você na mesa. Isso aí, a gente deseja muita prosperidade, né? E prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é ausência de necessidade, paz, contentamento, você ter sua família. Eu falo sempre da prosperidade na mesa, quando você tá ali com pessoas, as suas pessoas, você fala assim, cara, eu tenho uma vida próspera. Cara, eu tenho falo uma- assim que quando a gente tem uma parceira do nosso lado que nos impulsiona a crescer, o fardo fica mais leve, né? Isso aí. Então, hoje eu tenho minha esposa que é do meu lado, fala que se eu tivesse sozinho já tinha pirado o cabeção. Se eu não tivesse ela do meu lado me ajudando, abrindo mão de que a gente tem que abrir mão de algo, a gente não teria conseguido. Então, se a Demora chegou nesse nível também é porque sempre ela esteve do meu lado, ele me ajudando. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que ir ajustando, porque quanto mais a gente vai crescendo, mais responsabilidade. Isso aí. Mas faz parte do jogo. É um processo. Faz parte. Eu também tô aqui, ó, agarrado. E a gente quer agradecer você que nos acompanhou até agora nesse bate-papo extraordinário. Esse foi o seu Identicast, o podcast capixaba, feito para todos os empreendedores desse Brasil. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos na próxima semana aqui no seu Identicast.